As manchas solares já tinham sido reportadas milhares de anos atrás por astrônomos antigos e, apesar de não ser algo muito fácil, entre aspas, de olhar no telescópio, porque você precisa ter um filtro, é muito, muito, muito legal ver elas se mexendo, porque você consegue, ao longo de um mês, ver a mesma mancha mudando de lugar e voltando de novo para o lugar inicial, se ela estiver no Equador ou nos polos em períodos diferentes. Em algum ponto da vida, todo mundo já escutou que o Sol, quando ele estiver para morrer, vai inchar até a órbita de Marte. Só que o que impede ele de fazer isso agora mesmo? Oi, meu nome é Ana, esse é o Astros e Gatos, e o vídeo de hoje é uma continuação ao vídeo da semana passada, e ele é sobre a estrutura das estrelas. Astros e Gatos! A principal condição para uma estrela se manter é o chamado equilíbrio hidrostático. Isso porque, se você tem uma partícula lá dentro da estrela, ela tem duas forças principais que podem mudar o movimento dela. A primeira é a mais óbvia, é a força gravitacional, que a parte de dentro da massa da estrela faz, e a outra, um pouco menos óbvia, é a força causada pelo gás que tem dentro da estrela. Ou seja, na parte de dentro da estrela, você tem um gás, esse gás tem uma pressão, e essa pressão ela ainda é aumentada por conta das reações termonucleares que existem dentro da estrela. Assim, você tem que ter um equilíbrio dessas duas forças, ou seja, da força gravitacional e da força causada pelo gás que está dentro dela, para assim a estrela se manter no equilíbrio hidrostático, que é o que acontece por grande parte da sequência principal. Para obter a expressão do equilíbrio hidrostático, a gente vai considerar um cilindro que a parte de baixo está a uma distância r do centro e ele tem uma altura dr. Além disso, esse cilindro tem uma área dA. Assim, o volume dele é dA vezes dr e a massa é esse volume vezes a densidade. A única massa que importa para a gravidade desse cilindro é a massa interna a esse raio R, e não a externa, porque as externas acabam se cancelando. Assim, dFg, que é o infinitesimal da força gravitacional que esse cilindro sente, é menos, por conta do sentido, g vezes a massa interna, vezes dm sobre r ao quadrado. Como a gente usa a força gravitacional, convém então a pressão causada pelo gás ser transformada numa força, porque ela é, no fundo, uma força. Assim, dF do gás, dA, é igual a menos dP vezes dA. Assim, quando você faz que dFg mais dFp é igual a zero, por conta do equilíbrio, você chega na equação do equilíbrio hidrostático, que é que dPdr é igual a G vezes a massa interna vezes ρ sobre r quadrado. A gente usa esse mr, não m, justamente porque a distribuição de massa dentro da estrela não é uniforme também. Então, também convém ter uma expressão para o gradiente da massa. Se a gente considera uma esfera de raio R, lembrando de novo, esse R arbitrário, e uma outra esfera de raio R mais dr, ou seja, uma esfera de espessura infinitesimal, você chega que dmr é igual a 4πr² vezes ρ vezes dr. Assim, passando o dr dividindo entre muitas aspas, você chega que dmr dr é igual a 4πr² vezes ρ. E essa é chamada a equação da continuidade de massa. Ρ também não é uniforme, só que ρ não tem uma expressão tão fixa assim, porque existe um ponto em que você tem uma mudança de comportamento. Então, geralmente, nessas expressões que tem ρ, você usa o ρ médio. Outro parâmetro importantíssimo para as estrelas é o modo como a propagação de energia se dá. Chamando de epsilon o coeficiente de produção de energia, ou seja, epsilon é igual a dE por dT/dm. Quando você tem uma esfera de raio R e outra de raio R mais dr, igual no caso da massa, dl, ou seja, a variação infinitesimal da luminosidade antes e depois da esfera, é L de R mais dr menos L de R. Assim, dl é igual a epsilon dmr, que é igual, portanto, a 4πr² ρ epsilon dr. Passando de novo entre muitas aspas o dr dividindo, você chega na equação para a produção de energia e para a luminosidade por ponto, que ela é que dl/dr é igual a 4πr² ρ vezes epsilon. Assim, a maior quantidade de energia da estrela é produzida no centro, que é um núcleo quente e denso. A última equação paramétrica, entre aspas, das estrelas é do gradiente de temperatura. Existem 3 maneiras de você ter transferência de calor. A primeira é a condução,
a segunda é a convecção e a terceira é por radiação. A condução praticamente não existe na maioria das estrelas, só nas estrelas muito densas e muito pequenas. Já a radiação é a principal forma pela qual você tem esse gradiente de temperatura, na maior parte da estrela. Na condução de energia por radiação, o que acontece é que a parte do meio é mais quente e esse calor, ou seja, esse movimento das partículas mais rápido, é absorvido pelas camadas de fora, que são mais frias. Assim, considerando o equilíbrio de radiação, ou seja, que toda a energia liberada pela estrela é por radiação, a gente pode chegar, por meio de algumas manipulações matemáticas que tem no Cartman, e eu não vou colocar aqui porque elas são bem mais longas do que das outras, você chega na equação para o equilíbrio de radiação e, portanto, dT/dr. Outra coisa interessante sobre o caminho dentro das estrelas é o caminho médio do fóton. Por quê? Quando você tem o fóton produzido aqui dentro, no meio da estrela, e ele vai sair, ele pode trombar, entre aspas, com outras partículas. Então, com hidrogênios, com elétrons, com outros fótons, etc. E, por conta disso, você tem a probabilidade de ele andar a determinada distância. E, a partir dessa distância probabilística, você consegue saber quanto tempo ele leva para sair da estrela. Essa dedução tem tanto no Carroll quanto no Cartman. Outra coisa que faz parte da estrutura das estrelas é as equações da produção de energia, que eu falei um pouquinho na aula passada, mas nessa aqui eu vou detalhar um pouco mais. Para uma estrela produzir energia, ela usa majoritariamente a cadeia próton-próton, que é que você tem dois prótios se juntando, ou seja, dois hidrogênios de massa atômica 1, que é só um próton, se juntando para fazer um deutério, que é um hidrogênio de massa atômica 2, mais um elétron, mais um neutrino. Quando você junta um deutério e um prótio, você tem um hélio 3, ou seja, um hélio de massa atômica 3, mais radiação gama, que é a forma como o Sol libera energia. Depois, quando você junta dois hélios 3, você gera um hélio 4, que é o hélio mais conhecido, e mais dois prótios. Por isso, como você começa e termina com prótios, você fala que essa reação próton-próton é uma reação que se retroalimenta. Além disso, nessa reação são liberados muitos neutrinos. A primeira reação da cadeia, ou seja, a reação que você junta dois prótios para formar um deutério, é uma reação muitíssimo lenta. E se fosse por conta dela e ela fosse mais rápida, o Sol ia ter se extinguido milhares de anos atrás. Mas, como ela é bem lenta, ela leva mais ou menos 10 a 10 anos, é por isso que o Sol está durando até agora. Já a segunda é a mais rápida, e também ela é a que libera a radiação, então é o que se espera, claro. E a terceira é a que faz justamente os novos dois prótios que realimentam a cadeia. Passando agora para o nosso Sol, mas isso pode ser generalizado para algumas outras estrelas de estrutura parecida com o Sol, ele é dividido em várias partes. A primeira é o núcleo, que é a mais interna, que é a camada responsável pela produção de energia, ou seja, pelas reações nucleares da cadeia prot-prot que eu acabei de falar. Saindo um pouco, você tem a zona radioativa e, saindo mais ainda, você tem a zona convectiva. E essa convecção acontece porque, nessa parte da zona convectiva, a temperatura já é muito menor. E por conta dessa temperatura menor, o gás já não está mais ionizado. Assim, você tem um aumento brutal de opacidade, e com esse aumento brutal de opacidade, você diminui muito a propagação de energia por radiação. Assim, o que acontece na zona convectiva é a propagação do calor pela convecção. A convecção acontece pelo mesmo mecanismo que, quando você está esquentando água no fogão, você vê ele subindo. Na parte de baixo, no caso do fogão, e você pode extrapolar isso também para na parte mais central da estrela, na parte de baixo da água do fogão, ela é mais quente. Quando você esquenta um fluido, então nesse caso, um líquido ou um gás, porque lembrando, um gás também é um fluido, quando você esquenta um fluido, você diminui a densidade dele. E os líquidos com densidade menor tendem a subir. Assim, o líquido que está mais quente aqui sobe, e quando ele sobe, ele dá espaço embaixo a outro líquido que também estava mais frio, que vai ser mais esquentado, portanto, ele vai subir também. E você gera essa cadeia que vai girando, e isso é chamado de zona de convecção. E é justamente o que acontece no Sol. Além disso, você tem outras camadas finíssimas que são da atmosfera do Sol, que são a fotosfera e a cromosfera. A fotosfera é a parte do Sol que a gente vê quando tira uma foto ou quando você vê essas fotos do Sol, o que se vê é a fotosfera. Isso porque abaixo dela você tem um gradiente gigantesco de densidade já. Ou seja, se você anda pouquinho, essa densidade já muda muito. Assim,
você tem uma maior opacidade do gás e você não consegue ver. O gás na fotosfera também está sofrendo convecção, porque, de novo, nessa parte a temperatura já está bem mais baixa, portanto, você não tem o gás ionizado. E essa convecção na atmosfera, que a gente consegue ver, a gente cria um novo fenômeno que é a granulação. Essa granulação é formada porque você tem vários grãos, mesmo como o nome diz, que mostram as zonas que o gás está subindo, que a gente vê como mais claras, e o gás está descendo, que a gente vê como mais escuros. Já na cromosfera, você tem um aumento brusco de temperatura. Já na cromosfera, você tem um aumento muito brusco de temperatura, que ela vai de mais ou menos 5.000 kelvins para, de repente, tipo 60.000 kelvins. E é uma região menos visível do que a fotosfera, porque ela já tem bem menos radiação do que a fotosfera. Então a gente vê menos. Mas a gente consegue ver essa camada nos eclipses solares, porque você cobre durante os eclipses a fotosfera, ficando essa parte que a gente não conseguiria ver, porque ela tem bem menos radiação, mas que quando você cobre a parte que tem mais, ela fica bem mais evidente. Por fim, você tem a corona, que é a parte de fora do Sol, que ela não faz parte do Sol especificamente, tipo, ela não é da estrutura do Sol e nem da atmosfera, mas é uma região visível, que ela é bem brilhante ao redor do Sol, e é nela que acontecem os ventos solares, que você tem grandes erupções de muitas partículas dentro do Sol que vão para a atmosfera. Um dos fenômenos mais interessantes do Sol é que ele tem uma rotação diferencial. Ou seja, você pode pegar o Sol e dividir em latitudes e longitudes, igual se faz com a Terra. Em longitudes não é tão conveniente, mas em latitudes isso é muito importante. Porque, dependendo da latitude, a rotação do Sol é numa velocidade diferente. No caso, a rotação no Equador é bem mais rápida do que a rotação nos polos. Tal que o período de rotação no Equador é de mais ou menos 25 dias e o período de rotação nos polos é maior do que 30. Essa diferença de 5 dias em um astro do tamanho do Sol representa uma diferença brutal de velocidade. Por fim, você tem as manchas solares, que acontecem porque em zonas que você tem menor temperatura, você tem menor brilho, porque você tem menos radiação, e essas zonas de menor temperatura acontecem por conta de picos no campo magnético do Sol. O campo magnético do Sol não é tão uniforme quanto o da Terra, por exemplo, que tem o formato que a gente já conhece bem. No Sol, esse campo magnético é bem bagunçado mesmo, e ele tem várias flutuações, tanto de lugar quanto de intensidade. Quando você tem um pico, ou seja, uma região com campo magnético muito mais forte, você tem uma queda da transferência de energia por convecção. E com isso, como você tem menos transferência de energia, você tem uma menor temperatura. E, como eu falei, com a menor temperatura, você tem menos radiação e, portanto, você enxerga aquela parte como uma mancha. Porque da mesma forma que na cromosfera, quando você tem uma parte muito brilhante e outra parte que também é brilhante, mas é menos, a gente acaba enxergando essa parte menos brilhante como escuro. E outra característica interessante das manchas solares é que a maioria delas nasce em zonas de latitudes maiores, ou seja, a maioria das manchas solares nascem próximos dos polos do Sol e elas vão se direcionando para o Equador até o fim da vida delas. E esse direcionamento para o Equador se dá tanto por causa da convecção como pela rotação mais rápida do Sol no Equador. Com essas ideias, a gente pode rever um pouco, por exemplo, a ideia das cefeidas, que eu falei no vídeo sobre a distância. Porque, por exemplo, nas cefeidas, você não tem o equilíbrio hidrostático. Então, no começo, quando ela está na fase menor, você tem um aumento da pressão, que se direciona para fora, muito maior do que a gravidade. Então, aquele cilindro que a gente considerou em equilíbrio inicialmente, ele sai e aumenta a estrela no geral. Quando você aumenta a estrela, você diminui a temperatura, porque você aumenta o fator R no gradiente de temperatura. Assim, você tem, com a estrela maior e a menor temperatura, menor pressão e uma força gravitacional que ganha, fazendo assim a estrela diminuir. E esse ciclo é justamente o que causa as cefeidas e a grande parte das estrelas pulsantes. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado, curtam e se inscrevam, e é isso.